Lívia Bastos quase derrubou o balde de água quando viu a mulher entrando no escritório. Aquele rosto, aquela voz, aquele jeito de andar. Meu Deus! Ela sussurrou, se escondendo atrás da porta. Não pode ser! A mulher loira e elegante cumprimentou Dante Vasconcelos com um beijo no rosto. Oi, amor. Desculpa aparecer tão tarde. Celina! Que surpresa boa! Dante se levantou da mesa, o rosto iluminado. Tava com saudade. Celina. Agora ela se chamava Celina, mas Lívia conhecia outro nome. Lorena Vidal. As mãos dela tremeram quando pegou o pano de limpeza. 3 anos atrás, trabalhando na casa da família Benevides, ela tinha visto aquela mesma mulher destruir tudo. Lorena havia se passado por consultora financeira. Seduziu Arthur Benevides, um empresário bondoso que tratava todo mundo bem. Em 6 meses, ela conseguiu acesso a todas as contas, desviou milhões e desapareceu. Arthur morreu de infarto quando descobriu que tinha perdido tudo. A esposa, Dona Beatriz, enlouqueceu de desgosto. E agora ela estava ali, com outro nome, outro visual, mas era ela. Trouxe uns papéis para você dar uma olhadinha, Celina disse, tirando uma pasta da bolsa. Amor, você não precisa se preocupar com essas coisas. Claro que preciso. Somos uma equipe agora, né? Lívia viu Celina fotografar alguns documentos com o celular quando Dante virou as costas. O mesmo movimento que ela fazia na casa dos Benevides. Ela vai matar ele, Lívia murmurou, o coração disparando. Vai fazer a mesma coisa que fez com seu Arthur. Celina olhou na direção da porta e Lívia se escondeu rápido. Mas foi tarde demais. Elas se entreolharam por um segundo. Um segundo que mudou tudo. Porque nos olhos de Celina, Lívia viu o mesmo que tinha visto 3 anos atrás. Frieza absoluta. E agora, reconhecimento. Dante, quem é essa moça que trabalha aqui à noite? A Lívia trabalha aqui há uns 3 anos. Por quê? Curiosidade. Ela parece familiar. Lívia saiu correndo para o banheiro, as pernas bambas. Celina se lembrava dela também. E isso significava que agora ela estava em perigo. No dia seguinte, Lívia chegou ao trabalho 2 horas mais cedo. Precisava falar com Dante antes que Celina aparecesse. 7h30 da manhã. Ele sempre chegava nesse horário. Senhor Dante, ela chamou quando o viu saindo do elevador. Preciso falar com o senhor. É urgente. Dante parou, surpreso. Lívia, o que é que você está fazendo aqui tão cedo? É sobre a sua noiva. Ela não é quem diz ser. A expressão dele mudou na hora. Como é que é? Ela se chama Lorena Vidal, não Celina Duarte. Eu trabalhei na casa de um empresário que ela destruiu. Ela roubou tudo dele. Dante olhou para ela como se estivesse vendo uma louca. Lívia, que história é essa? Você está falando da Celina? Estou. Senhor Dante, o senhor precisa acreditar em mim. Ela fez a mesma coisa com o seu Arthur Benevides há 3 anos. Ela... Chega. Dante levantou a mão. Não sei que problema você tem com a Celina, mas isso passou do limite. Senhor Dante, por favor. Lívia, eu sempre respeitei você, mas não vou tolerar esse tipo de calúnia. Acho melhor você pensar bem no que está fazendo. Ele entrou no elevador e subiu, deixando ela ali plantada. Naquela noite, Lívia tentou outra estratégia. Escreveu um bilhete e deixou na mesa dele. Pesquise sobre Lorena Vidal e a família Benevides. Sua vida pode estar em perigo. Na manhã seguinte, passou pela lixeira do escritório. O bilhete estava lá, nem aberto. Mais um doido tentando me prejudicar. Ouviu Dante falando para o contador. Tem gente que não aguenta ver os outros felizes. Lívia sentiu o mundo desabar. À noite, Celina apareceu no escritório mais cedo que o normal. Amor, tô preocupada, ela disse a voz docinha. Acho que tem alguém tentando prejudicar a gente. Como assim? Tem umas pessoas estranhas fazendo perguntas sobre nós. Pode ser concorrência
Ou pode ser alguém aqui de dentro mesmo. Lívia estava limpando o corredor e ouviu tudo. Você acha? Dante perguntou. Acho que seria bom dar uma repensada na equipe. Principalmente o pessoal da limpeza noturna. Eu me sentiria mais segura. O sangue de Lívia gelou. Alguém está me vigiando. Celina continuou. Tenho certeza. Preciso acelerar nossos planos. Acelerar. Isso não era bom sinal. Lívia decidiu que se ninguém ia acreditar nela, teria que conseguir provas. Na madrugada de quinta-feira, ela viu luz acesa na sala da contabilidade. Estranho. Otávio Bastiani, o contador, nunca ficava até tão tarde. Se aproximou devagar e ouviu vozes lá dentro. Tá tudo pronto para os documentos? Era Celina falando. Quase. Só preciso de mais alguns dias. Alguns dias? Otávio, a gente já conversou sobre isso. Lívia espiou pela fresta da porta. Celina estava sentada na mesa e Otávio não conseguia tirar os olhos dela. Coitado. Ele estava apaixonado também. Eu sei, amor, Otávio disse nervoso, mas isso é muito arriscado. Se descobrirem... Não vão descobrir. Você é contador há 5 anos aqui. Todo mundo confia em você. Celina passou a mão no rosto dele. E depois disso, a gente vai ficar junto, para sempre. Lívia sentiu o estômago embrulhar. Ela estava enganando os dois ao mesmo tempo. Os investidores europeus vão assinar na sexta-feira, Celina continuou. É uma cerimônia pública. Vai ter jornal, todo mundo importante. E se o Dante desconfiar? Não vai. Tá completamente cego. Celina riu baixinho. Homem apaixonado é tão fácil de enganar. Lívia ouviu passos e correu para o banheiro. Quando eles saíram, ela voltou para a sala da contabilidade. Na mesa do Otávio, tinha papéis espalhados, contratos, procurações, documentos bancários. Lívia pegou o celular e fotografou tudo que conseguiu. No dia seguinte, foi na biblioteca pesquisar sobre os tais investidores europeus na internet. Nada. Nenhuma empresa, nenhuma notícia, nenhum registro. Eles não existiam. É a mesma coisa, ela murmurou, olhando para a tela do computador. Empresa fantasma, igual ela fez com o seu Arthur. Sexta-feira, daqui a 2 dias. Naquela noite, tentou abordar Dante de novo. Senhor Dante, me dá só 1 minuto. Lívia, a gente já conversou sobre isso. Os investidores europeus não existem. Eu pesquisei na internet, não tem nada sobre eles. Dante parou e olhou para ela com pena. Lívia, você precisa de ajuda. Essa obsessão com a Celina não é normal. Não é obsessão. Tô tentando salvar o senhor. Me salvar de quê? Da mulher que eu amo? Nesse momento, Celina apareceu no lobby. Tudo bem, amor? Ela olhou para Lívia com frieza. Algum problema? Nada demais, só um mal-entendido. Celina se aproximou de Lívia. Queridinha, acho que você está confundindo umas coisas. Talvez fosse melhor você procurar outro emprego, um lugar mais adequado para você. A ameaça estava clara. Celina, não precisa... Dante começou. Não, amor. Eu me sentiria mais segura assim. Celina sorriu, mas os olhos estavam gelados. Tenho certeza que você entende, né, Lívia? Lívia olhou para Dante, implorando que ele percebesse. Mas ele só tinha olhos para Celina. Desculpa, Lívia. Acho que realmente é melhor assim. Na quinta-feira à noite, Lívia sabia que talvez fosse sua última no prédio. Se Celina conseguisse convencer Dante a demiti-la, não haveria mais ninguém para protegê-lo. Amanhã era sexta, o dia da cerimônia. Ela estava guardando os produtos de limpeza quando ouviu uma conversa no escritório. Amor, preciso te contar uma coisa, Celina estava dizendo. Aquela funcionária da limpeza, ela está me seguindo. A Lívia? É... Hoje ela estava fuçando na sala da contabilidade. O Otávio viu. Mentira. Lívia sabia que era mentira. Você tem certeza? Tenho. E olha só o que eu achei.
Celina mostrou alguma coisa para Dante. Ela estava fotografando documentos. Como você sabe? O Otávio flagrou ela. Disse que ela deletou as fotos quando viu que foi pega, mas... Mais mentiras. Eu não acredito, Dante murmurou. Amor, eu acho que ela está vendendo informação para a concorrência. Por isso toda essa história maluca sobre mim. Você acha mesmo? Acho. E amanhã é a assinatura do maior contrato da sua vida. Não podemos correr risco. Lívia encostou na parede, as pernas bambas. Celina estava jogando Dante contra ela. Que é que você acha que eu devo fazer? Demite ela, hoje mesmo, e chama a segurança para escoltá-la para fora. Mas, Dante, se ela vender informação sobre o contrato de amanhã, você pode perder tudo. Silêncio. Tá bom, vou falar com o pessoal da segurança. Lívia saiu correndo para a escada de incêndio. Desceu os 22 andares a pé, o coração batendo como um tambor. Na portaria, seu Joaquim olhou para ela preocupado. Que foi, menina? Tá com cara de quem viu fantasma. Seu Joaquim, eles vão me demitir. Como assim? A noiva do senhor Dante, ela não é boa pessoa. Eu tentei avisar ele, mas... Lívia, você tem certeza disso? Tenho! Ela já fez isso antes, destruiu uma família inteira. Seu Joaquim olhou para os lados e baixou a voz. Olha, eu não devia falar isso, mas eu também acho ela estranha. E como assim? Semana passada ela chegou aqui de madrugada. Disse que tinha esquecido uma coisa no escritório. Mas quando eu fui ver nas câmeras depois, ela não pegou nada. Só mexeu nos computadores. O coração de Lívia deu um pulo. O senhor tem as gravações? Tenho. Mas fica só 30 dias no sistema. Seu Joaquim, isso pode salvar o senhor Dante. Que é que você quer que eu faça? Me ajuda a entrar na cerimônia de amanhã. Você tá louca, menina? Seu Joaquim sussurrou. Se te pegarem... Se eu não fizer nada, o senhor Dante vai perder tudo, igual aconteceu com o seu Arthur. Quem é seu Arthur? Lívia contou tudo. A família Benevides, Lorena Vidal, a destruição, a morte. Meu Deus, seu Joaquim murmurou. E ela tá fazendo de novo? Tá. Amanhã ele vai assinar uns papéis que vão transferir tudo para ela. Ele não sabe. E você tem certeza disso? Tenho. Eu ouvi ela falando com o contador. Eles estão trabalhando juntos. Seu Joaquim ficou quieto por um tempo. Tá bom, vou te ajudar. Como? Minha sobrinha trabalha numa empresa de buffet. Amanhã ela vai servir na cerimônia. Posso conseguir um uniforme para você. O senhor faria isso? O senhor Dante sempre foi bom comigo. Não posso deixar ele ser roubado. Na manhã de sexta, Lívia chegou cedo na casa de seu Joaquim. Ele morava numa casinha simples perto do centro. Toma, ele disse, entregando um uniforme preto e branco. E óculos escuros para disfarçar. Seu Joaquim, se der problema... Não vai dar. Você entra pela cozinha, fica quietinha e na hora que ele for assinar, você fala com ele. E se a segurança me pegar? Eu vou estar lá também. Trabalho extra nos eventos. Se precisar, eu dou um jeito. Lívia abraçou o velho porteiro. Obrigada. O senhor é um anjo. Só tô fazendo o que é certo. Às 5 da tarde, Lívia estava na frente do hotel onde seria a cerimônia. Uniforme impecável, cabelo preso, óculos escuros. O salão estava cheio de gente importante. Empresários, jornalistas, políticos. Dante estava no centro, radiante, acreditando que ia fazer o negócio da vida. Celina estava linda, representando o papel de noiva perfeita. Otávio estava num canto, suando frio. Em alguns minutos, o apresentador anunciou, teremos a assinatura do maior contrato de investimento estrangeiro da história da nossa cidade. Lívia pegou uma bandeja e se misturou com as outras garçonetes. Seu coração batia tão forte que tinha medo que alguém ouvisse. Mais alguns minutos, e Dante ia assinar sua própria sentença de morte financeira.
a menos que ela conseguisse impedir. Senhores, o apresentador continuou, vamos dar início à cerimônia. Lívia se aproximou da mesa onde Dante estava sentado. Era agora ou nunca. Lívia circulou pelo salão com a bandeja, o coração batendo descompassado. O evento estava cheio. Empresários, jornalistas, gente importante da cidade toda. E no centro de tudo, Dante se preparando para assinar a própria ruína. Champanhe! Ela ofereceu para um homem de terno, tentando chegar mais perto da mesa principal. Obrigado, moça! Mais alguns passos e ela estaria ao lado de Dante. Só precisava de uma chance de sussurrar no ouvido dele, igual tinha planejado. Pessoal, o apresentador anunciou, em 5 minutos começamos a cerimônia. 5 minutos. Era só o que ela tinha. Deu outro passo, mas esbarrou em alguém. Opa, desculpa, disse uma voz conhecida. Lívia olhou e gelou. Era Otávio, o contador. Ele olhou bem na cara dela e franziu a testa. Peraí, você não é a faxineira do escritório? Eu trabalho no buffet hoje. Trabalha nada. Eu te conheço. Otávio olhou para os lados nervoso. Celina, vem cá, rápido! O sangue de Lívia virou gelo. Celina se virou na direção deles, os olhos brilhando perigoso. Que foi agora, Otávio? Essa daí é a mulher que anda bisbilhotando no prédio. Celina deu 2 passos na direção de Lívia, o sorriso gelado. Que interessante. O que você está fazendo aqui, queridinha? Eu trabalho no buffet. Claro que trabalha. Justo hoje, né? Celina baixou a voz. Otávio, chama a segurança. Agora. Alguns convidados já estavam prestando atenção na confusão. Lívia viu que tinha segundos antes de ser expulsa. Senhor Dante, ela gritou, me escuta, por favor. Dante olhou na direção dela, confuso. Lívia, como é que você entrou aqui? Não importa como, o senhor não pode assinar esses papéis. Segurança, Celina gritou alto. Tem uma invasora aqui. 2 seguranças vieram correndo. Lívia se desesperou. Senhor Dante, ela não é quem diz ser. O nome verdadeiro dela é Lorena Vidal. O salão inteiro parou. Todos olhavam para a cena. Celina ficou branca por um segundo, mas se recompôs rápido. Essa mulher é desequilibrada, ela disse alto para todo mundo ouvir. Criou uma obsessão doentia comigo. Pergunta para ela sobre Arthur Benevides, Lívia gritou, enquanto os seguranças a seguravam. Pergunta o que aconteceu com a família dele. Dante olhou para Celina. Pela primeira vez, tinha uma sombra de dúvida nos olhos. Quem é Arthur Benevides? Ele perguntou. Eu não sei. Nunca ouvi falar. Mas a voz de Celina tremeu um pouquinho. Senhor Dante, Lívia implorou sendo arrastada. Por favor, não assina. Confia em mim. Levem ela daqui, Celina ordenou, e chamem a polícia. Quando Lívia estava sendo levada para fora, ouviu Dante perguntando baixinho. Celina, que família é essa que ela falou? Amor, vamos focar no que importa. É o nosso dia. Mas agora tinha uma pulga atrás da orelha dele. Lívia foi trancada numa sala pequena nos fundos do hotel. Um segurança ficou de guarda na porta. A senhora vai ficar aqui até a polícia chegar, ele disse. Por favor, me escuta. Tem um homem lá dentro prestes a perder tudo. A senhora precisa se acalmar. Lívia se sentou numa cadeira e enterrou o rosto nas mãos. Tinha falhado. Dante ia assinar aqueles papéis e amanhã não ia ter mais nada, igualzinho o seu Arthur. 20 minutos depois, ouviu vozes do lado de fora. Deixa eu falar com ela. Era Dante. Senhor, não sei se é boa ideia. É uma ordem. A porta abriu e ele entrou sozinho, o rosto sério. Me explica essa história da família Benevides. Lívia olhou nos olhos dele. Pela primeira vez, ele estava realmente prestando atenção. Há 3 anos eu trabalhava na casa do seu Arthur. Ele tinha uma rede de hotéis. E aí, apareceu uma mulher, Lorena Vidal.
se passou por consultora financeira, linda, inteligente, igual a Celina, igualzinha. O seu Arthur se apaixonou perdidamente. Em poucos meses, ela conseguiu acesso a tudo. Dante engoliu seco. E o que aconteceu? Ela sumiu com tudo. O seu Arthur descobriu numa manhã que não tinha mais nada, nem a casa. E ele, infarto, morreu 2 dias depois no hospital. A voz de Lívia tremeu. A esposa dele enlouqueceu de desgosto. Dante ficou quieto, processando. E você tem certeza que a Celina é essa tal Lorena? Certeza absoluta. O rosto, a voz, o jeito de mexer nos papéis, é ela. Mas ela mudou o nome. Nome qualquer um muda, mas o jeito de agir é sempre igual. Bateram na porta. Dante? Era Celina. Tá tudo bem aí? Dante sussurrou para Lívia. Como é que eu descubro se é verdade? Observa ela quando o senhor mencionar os Benevides de novo. Ela sempre se entrega. Dante! Celina bateu outra vez. O pessoal tá esperando. Já vou. Ele olhou para Lívia. Se você tiver certa, se eu tiver certa, o senhor vai perder tudo que construiu. Dante voltou para o salão com a cabeça fervilhando. Celina veio correndo. Que é que ela queria? Espero que não tenha acreditado nessas maluquices. Não acreditei, não. Dante mentiu. Só queria entender o que estava acontecendo. E entendeu? Entendi. Ela é perturbada mesmo. Celina relaxou. Ainda bem. Por um momento achei que... Que o quê? Nada, bobagem. Ela forçou um sorriso. Vamos? Todo mundo está esperando. Dante deixou ela guiá-lo para a mesa, mas agora estava prestando atenção em coisas que antes passavam batido. Durante 3 anos, Lívia foi uma funcionária exemplar. Por que ela arriscaria tudo inventando uma história dessas? Pessoal, vamos começar, o apresentador anunciou. Dante se sentou, o contrato na frente dele. Páginas e páginas que ele tinha lido. Ou tinha. Na verdade, Celina sempre dizia para não se preocupar com detalhes. O Otávio revisa tudo, amor. Ele é seu contador de confiança. Senhor Vasconcelos, disse um dos investidores, é uma honra. Dante olhou bem para o homem. O sotaque parecia meio forçado. E aquele relógio caro não combinava com as unhas sujas. A honra é minha. Dante? Celina pôs a mão no ombro dele. Tá tudo bem? Você parece distante. Tô pensando na responsabilidade. É normal ficar nervoso. Mas vai dar tudo certo. Dante pegou a caneta, mas antes de assinar perguntou. Celina, você conhece alguma coisa sobre hotelaria? Hotelaria? Por quê? Curiosidade. Pensei em diversificar os negócios. Ah, não sei nada sobre isso. Mas ela desviou o olhar. Nem a família Benevides, eles tinham hotéis aqui na região. Desta vez, Celina travou por 1 segundo. Cruzou os braços, sinal defensivo. Já te falei que não conheço. Eu sei. Só achei estranho, porque eles eram bem conhecidos na cidade. Dante, vamos parar de conversa fiada e assinar logo isso? A urgência na voz dela chamou a atenção. Por que tanta pressa? Claro, só deixa eu dar uma última olhada no contrato. Amor, a gente já revisou 1000 vezes. Eu sei, mas é muito dinheiro envolvido. Dante começou a ler com mais atenção. E foi aí que viu uma coisa estranha na primeira página. Otávio, vem cá. O contador se aproximou, visivelmente nervoso. Que é, Dante? Aqui está escrito cessão de direitos. Não deveria ser contrato de investimento? Otávio engoliu seco. É termo técnico. Juridicamente significa a mesma coisa. Significa? Claro, você cede parte dos direitos, eles investem o dinheiro. Mas Otávio estava gago e suando, e não conseguia olhar nos olhos de Dante. Pessoal, o apresentador disse, estamos prontos para a assinatura. Dante pegou a caneta, mas parou. Vocês se importam se eu ler mais algumas cláusulas? É muita responsabilidade. Dante, Celina disse, a voz mais aguda.
A gente já passou por isso. Não vamos complicar. Senhor Vasconcelos, o investidor falso interrompeu. Temos outros compromissos hoje. Só mais um minutinho. Dante folheou o documento. Na página 10, achou o que não queria ver. Cessão total e irrevogável de todos os ativos da empresa Vasconcelos Construções. Total e irrevogável. Ele não estava investindo. Estava entregando tudo de mão beijada. Dante fechou o contrato e olhou ao redor da mesa. Celina estava tensa. Otávio suando frio. Os investidores pareciam atores ruins. Tem um problema sério aqui, ele disse baixinho. Que problema? Celina perguntou rápido demais. Esse contrato não é de investimento, é de venda total da empresa. Dante, não é bem assim. Otávio gaguejou. É exatamente assim. Tá escrito aqui, cessão total e irrevogável. Celina tentou sorrir. Deve ser erro de digitação, amor. A gente corrige depois. Corrige depois? Dante se levantou. Celina, se eu assinar isso, amanhã não tenho mais empresa. Senhor Vasconcelos, o investidor falso tentou intervir. O senhor está sendo paranoico. Paranoico? Vocês querem que eu entregue tudo e confie que vão pagar? O salão começou a prestar atenção na discussão. Otávio, Dante se virou para o contador. Me explica direito como funciona. O coitado estava tremendo. Dante, É complicado. Não tem nada de complicado. Ou é investimento, ou é venda. Celina se levantou também. Dante, você está se alterando à toa. Vamos conversar em particular? Não quero conversar em particular. Quero que vocês me expliquem aqui, na frente de todo mundo, que negócio é esse. Agora todos os convidados estavam olhando, sussurrando entre si. Celina, Dante disse, olhando bem nos olhos dela, me jura por tudo que é sagrado que você nunca ouviu falar da família Benevides. Ela piscou várias vezes, a respiração acelerada. Eu juro. E Lorena Vidal, esse nome não te lembra nada? Desta vez foi impossível disfarçar. O nome a atingiu como um tapa na cara. Não conheço. Mas ela estava recuando, a voz trêmula. Então por que você está com tanto medo? Eu não tô com medo, tô confusa com essas perguntas malucas. Malucas? Dante deu um passo na direção dela. Ou você tá com medo porque sabe exatamente do que eu tô falando? Celina olhou para os lados, procurando uma saída. Os investidores falsos já estavam se levantando das cadeiras. Otávio, ela sussurrou, faz alguma coisa. Mas Otávio estava entrando em pânico total. Celina, eu não aguento mais. Isso está errado. Otávio! Dante! O contador se virou para o patrão chorando. Me perdoa. Eu me apaixonei e fiz uma besteira. Que besteira? Os documentos são falsos. Os investidores também. Era para transferir tudo para o exterior e sumir. O salão explodiu em murmúrios. Os fotógrafos dispararam os flashes. Celina viu que estava cercada e tentou sair correndo, mas os seguranças já estavam bloqueando as portas. Vocês não entendem nada, ela gritou. Eu só queria uma vida melhor. Uma vida melhor roubando os outros? Dante perguntou. Todos vocês são iguais. Prometem o mundo e depois abandonam. Quem te abandonou, Celina? Ela parou de tentar fugir e olhou para ele com ódio. Meu nome não é Celina. O salão ficou em silêncio total. Qual é o seu nome? Ela respirou fundo, sabendo que tinha perdido. Lorena Vidal. E a família Benevides? Eles descobriram sobre um dinheiro que eu peguei emprestado. Iam me entregar para a polícia. Então você roubou eles? Eu não roubei. Só peguei o que era meu por direito. E o Arthur Benevides? O que aconteceu com ele? Lorena fechou os olhos. Ele teve um infarto quando descobriu. Não foi culpa minha. Não foi culpa sua? Dante estava incrédulo. Você destruiu um homem e diz que não foi culpa sua? Ele era fraco, igual você.
Os seguranças se aproximaram de Lorena, que não tentou mais resistir. Prendam ela, Dante disse, a voz baixa, e chamem a polícia. Enquanto Lorena era levada, gritando que era tudo injustiça, Dante saiu do salão para procurar Lívia. Encontrou ela na salinha, chorando de alívio e de medo. Obrigado. Foi a primeira coisa que ele disse. O senhor descobriu a verdade. Não, quase tarde demais. Dante se sentou do lado dela. Me perdoa por não ter acreditado em você desde o começo. Quem ia acreditar numa faxineira? Eu deveria ter acreditado. Você era a única pessoa honesta perto de mim. Lívia olhou para ele e viu não o CEO poderoso, mas um homem que tinha acabado de descobrir que quase perdeu tudo. E agora, senhor Dante? Agora a gente reconstrói. E você nunca mais vai ser tratada como faxineira. Prometo. Pela primeira vez em 3 anos, Lívia sentiu que alguém realmente a enxergava. 3 dias depois do escândalo no hotel, Lívia ainda estava processando tudo o que aconteceu. Lorena presa, Otávio confessando, a cidade inteira falando do caso. Mas alguma coisa ainda incomodava ela. O telefone tocou na casa da mãe. Lívia, é o Dante. Oi, tudo bem? Olha, a polícia quer falar com você de novo. É sobre a morte do Arthur Benevides. O estômago dela deu uma volta. Que é que eles querem? Investigar se foi mesmo morte natural. Precisa do seu depoimento. 1 hora depois, Lívia estava no escritório junto com Dante, esperando o delegado chegar. Pela primeira vez, ela tinha subido pelo elevador social. Tô nervosa, ela admitiu. Por quê? Você só vai falar a verdade. É que, se eu tivesse falado alguma coisa na época, talvez o seu Arthur não tivesse morrido. Dante segurou a mão dela. Lívia, você era só uma funcionária. Como ia saber? Mas eu via que ela estava estranha. Antes dele responder, a secretária Sônia entrou. Senhor Dante, o delegado chegou. O delegado Roberto Silva entrou junto com uma escrivã. Ele era um homem sério, daqueles que já tinham visto de tudo. Senhora Lívia, preciso que me conte exatamente o que viu na casa dos Benevides. Posso começar do começo? Pode sim. Lívia respirou fundo e começou a contar. Desde quando Lorena apareceu na casa, passando pelas mudanças no comportamento do seu Arthur, até aquele último dia. Na véspera da morte dele, eu vi ela dar um remédio diferente para o seu Arthur. Como assim diferente? Ele sempre tomava uns comprimidos pequenos e brancos para o coração, mas naquele dia ela trouxe uma cartela nova. Comprimidos amarelos, maiores. O delegado e Dante se entreolharam. E quando a senhora perguntou sobre a mudança, ela disse que era para acalmar os nervos dele, que o médico tinha receitado, mas a senhora achou estranho? Achei, principalmente porque ela não deixou eu ver a receita. O delegado anotou tudo. Senhora Lívia, isso que a senhora está falando é muito grave. Pode ser evidência de homicídio. Homicídio? Vou precisar que repita tudo isso para Lorena, na frente dela. Lívia sentiu um arrepio. Na frente dela? É a única forma de ver a reação dela. Aceita fazer isso? Lívia olhou para Dante, que assentiu encorajando. Aceito. No dia seguinte, Lívia estava na delegacia, numa sala pequena com espelho falso. Do outro lado, Dante e o delegado observavam tudo. Quando trouxeram Lorena, ela parecia bem diferente. Sem maquiagem, cabelo preso simples, roupa de presidiária. Mas os olhos continuavam com aquela frieza de sempre. Olha só quem está aqui, Lorena disse, se sentando na frente de Lívia. A faxineirinha heroína. Oi, Lorena. É Celina para você. Não é mais. Todo mundo já sabe quem você é de verdade. Lorena riu sarcástica. E quem eu sou? Uma assassina. Assassina?
Lorena se inclinou na mesa. Eu nunca matei ninguém na minha vida. Matou sim. O seu Arthur. Arthur morreu de infarto, coração fraco, depois que você deu remédio errado para ele. Que remédio errado? Eu só dei o que o médico receitou. Lívia respirou fundo. Era agora. Que médico? Você nunca mostrou receita nenhuma. Mostrei sim. Mentira. E os comprimidos eram diferentes dos que ele sempre tomou. Diferentes como? Amarelos, grandes. Os dele eram pequenos e brancos. Pela primeira vez, Lorena hesitou. Deve ter sido uma nova marca. Nova marca de remédio para o coração que era para acalmar os nervos? Era um calmante que também fazia bem para o coração. Lorena, eu sei que você está mentindo. Não estou mentindo coisa nenhuma. Então, por que você não deixou eu ver a caixa do remédio? Por quê? Porque você não tinha que se meter. E por que você sumiu com todos os medicamentos depois que ele morreu? Lorena ficou em silêncio por um tempo longo. Eu não sumi com nada. Sumiu sim. No dia do velório você tirou tudo do banheiro dele. Era para não confundir a família. Confundir com o quê? Com... Lorena estava ficando nervosa agora, mexendo as mãos sem parar. Com o quê, Lorena? Ele estava tomando muita coisa. Eu só quis organizar. Que tipo de coisa? Remédio para o coração, calmante, essas coisas. Quanto de calmante? O normal. Quanto é o normal? Eu não lembro exato. Não lembra ou não quer falar? Lorena se levantou da cadeira. Eu quero falar com meu advogado. Por que você está com medo de responder? Eu não estou com medo. Só não vou ficar aqui ouvindo acusação. Então me explica uma coisa, Lívia insistiu. Se você não fez nada errado, por que mudou de nome? Por que veio para outra cidade? Por que tentou fazer a mesma coisa com o Dante? Lorena parou no meio da sala. Por que o quê? Porque eu precisava recomeçar. Recomeçar depois de matar o seu Arthur? Eu não matei ninguém. O grito ecoou pela sala. Lorena estava tremendo de raiva. Então por que você está tão nervosa? Porque vocês estão tentando me incriminar. Ninguém está tentando nada. Só queremos a verdade. Lorena olhou para o espelho como se soubesse que tinha gente observando do outro lado. A verdade é que Arthur era um homem fraco. E homem fraco não aguenta pressão. Que pressão! A pressão de descobrir que a mulher que ele amava não era santa. Que é que isso quer dizer? Lorena sorriu friamente. Quer dizer que quando ele descobriu sobre o dinheiro ficou doente. E gente doente morre fácil. Você está confessando que matou ele? Tô confessando que ele morreu por ser fraco. E foi nesse momento que Lorena percebeu que tinha falado demais. Do outro lado do espelho, o delegado e Dante tinham gravado tudo. Ela praticamente confessou, o delegado disse. Praticamente. Admitiu que sabia sobre a fragilidade dele e que a morte foi consequência das ações dela. É suficiente. Voltaram para a sala onde Lorena estava sentada, agora mais calma. Lorena, o delegado disse, vou te fazer uma pergunta direta. Você deu overdose de calmante para o Arthur Benevides? Eu dei a dose que achei necessária. Necessária para quê? Para ele parar de fazer escândalo. E você sabia que essa dose podia matar ele? Lorena ficou quieta por um longo tempo. Eu sabia que ele tinha problema no coração. E mesmo assim deu o remédio. Eu pensei que ia só acalmar. Você pensou ou você queria que ele morresse? Eu queria que ele parasse de me ameaçar. Te ameaçar como? Disse que ia me entregar para a polícia por causa do dinheiro. E para evitar isso, você decidiu matar ele? Lorena explodiu. Ele ia destruir minha vida. Eu só me defendi. Se defendeu matando? Eu não queria que morresse. Só queria que esquecesse do dinheiro. Mas você sabia que a dose era perigosa? Lorena, você matou o Arthur Benevides?
Ela olhou para os lados, procurando uma saída que não existia. Sim, ela sussurrou. Eu matei. O silêncio na sala foi total. Ia fazer a mesma coisa com o Dante? Não ia dar certo com ele. Ele era mais esperto. Então o plano era matar ele também? O plano era pegar o dinheiro e sumir. Se ele descobrisse, você ia matar? Eu ia fazer o que fosse necessário. Dante sentiu um arrepio na espinha. Se Lívia não tivesse avisado... Quantas outras pessoas você matou, Lorena? Outras pessoas? Esse não foi o primeiro, foi? Lorena olhou para o chão. Foram só 3. 3! Lívia gritou, se levantando da cadeira. Eles mereciam, todos eles mereciam. Ninguém merece morrer por causa de dinheiro. Você não entende, eles tinham tudo e eu não tinha nada. Então você matou para roubar? Eu peguei o que deveria ser meu. Matando gente inocente? Inocente! Lorena riu amargo. Homem rico não é inocente. Todos eles exploram os outros. O seu Arthur era bom. Tratava todo mundo bem. Era bom até descobrir quem eu era de verdade. E quem você é? Lorena olhou nos olhos de Lívia com ódio puro. Eu sou uma mulher que aprendeu que neste mundo é cada um por si. Uma semana depois, a cidade inteira falava sobre o caso. Lorena tinha confessado 3 homicídios e mais 2 tentativas. A imprensa chamava ela de a viúva negra do interior. Dante estava no escritório com Lívia, vendo as notícias na TV. Serial killer confessa assassinatos de empresários ricos, o repórter falava. Lorena Vidal usava identidades falsas para se aproximar das vítimas. Desligue isso, Lívia pediu. Por quê? Não aguento mais ouvir sobre ela. Dante desligou a TV. Tá tudo bem? Não sei, fico pensando... Se eu tivesse falado alguma coisa antes... Lívia, para com isso. Você não podia saber. Mas eu via os sinais. E o que você ia fazer? Denunciar uma suspeita sem prova? Podia ter tentado. Dante se sentou do lado dela. Você salvou minha vida e provavelmente salvou a vida de outras pessoas que ela ia matar no futuro. Eu sei, mas ainda dói. É normal doer. Você é uma pessoa boa. Eles ficaram em silêncio por um tempo. Dante, que é? Obrigada. Por quê? Por ter acreditado em mim. Por não ter me demitido quando todo mundo achava que eu era louca. Eu quase fiz isso. Quase não conta. Conta sim. Eu podia ter perdido você por orgulho. Não perdeu. Não. E agora quero te fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Vem trabalhar comigo, de verdade, como assistente financeira. Lívia piscou várias vezes. Dante, eu nem terminei a faculdade ainda. Termina trabalhando. Eu pago o resto do curso. Mas por quê? Você nem me conhece direito. Conheço o suficiente. Você é honesta, inteligente e corajosa. E se eu não der certo? Vai dar. Tenho certeza. Lívia olhou ao redor do escritório luxuoso. Vai ser estranho. Eu aqui como funcionária de verdade? Por que estranho? Porque até semana passada eu era só a faxineira. E agora você é a mulher que me salvou. Isso não muda quem eu sou. Não muda mesmo. E é exatamente por isso que eu quero você aqui. Lívia sorriu. Tá bom. Aceito. Aceita? Aceito, mas com uma condição. Qual? Quero ganhar o salário na base do meu trabalho, não da gratidão. Dante riu. Fechado. 3 meses depois, Lívia já estava trabalhando como assistente de Dante. Tinha uma mesa própria, computador, telefone. Estava terminando o curso de contabilidade à noite. Mas nem tudo era fácil. A nova assistente do Dante era faxineira. Ela ouvia os funcionários sussurrando no corredor. Imagina que história ela inventou para conseguir esse emprego. Deve ter algo mais entre eles, né? No começo, Lívia tentava ignorar. Mas com o tempo, os comentários começaram a doer. Dante, ela disse numa tarde,
acho que cometi um erro. Que erro? Aceitar trabalhar aqui. Por quê? Todo mundo acha que eu tô aqui por outros motivos. Que outros motivos? Você sabe, acham que a gente tem alguma coisa. Dante parou de digitar e olhou para ela. E isso te incomoda? Incomoda porque não é verdade. Eu quero que me respeitem pelo meu trabalho. E eu respeito. Você respeita, mas os outros não. Que é que os outros têm a ver com isso? Tem tudo a ver. Se eu não for respeitada aqui dentro, como vou fazer meu trabalho direito? Dante se levantou e foi até a janela. Você quer que eu demita quem está falando? Não, isso ia piorar tudo. Então o que você quer que eu faça? Nada, só me dá um tempo para provar que eu mereço estar aqui. Você não tem que provar nada para ninguém. Tenho sim, principalmente para mim mesma. Naquela noite, quando Lívia chegou em casa, a mãe estava assistindo TV na sala. Como foi o trabalho, filha? Difícil. Por quê? As pessoas acham que eu não mereço estar lá. E você acha? Não sei, mãe. Às vezes penso que era mais fácil quando eu era só faxineira. Mais fácil como? Ninguém esperava nada de mim. Agora todo mundo fica de olho, esperando eu escorregar. A mãe dela desligou a TV. Lívia, posso te contar uma coisa? Pode. Quando você era pequena e o seu pai morreu, eu pensei em desistir de tudo. Por quê? Porque todo mundo falava que eu não ia conseguir criar você sozinha. E aí eu decidi provar que eles estavam errados. E conseguiu. Consegui. E você também vai conseguir. Como você tem tanta certeza? Porque você é filha da mulher que limpou o chão a vida inteira e nunca baixou a cabeça para ninguém. Lívia abraçou a mãe. Obrigada, mãe. Por quê? Por me ensinar que a gente vale pelo que faz, não pelo que os outros acham. 6 meses depois, chegou o dia do julgamento de Lorena. O fórum estava lotado. Imprensa, curiosos, famílias das vítimas. Lívia e Dante estavam na primeira fila como testemunhas principais. A ré Lorena Vidal, o juiz anunciou, responde por 3 homicídios qualificados e 2 tentativas de homicídio. Quando trouxeram Lorena para o tribunal, ela parecia uma pessoa diferente. Magra, cabelo desgrenhado, olhar perdido. O promotor apresentou todas as evidências, confissões gravadas, laudos médicos, depoimentos das famílias. Senhores jurados, ele disse, temos diante de nós uma criminosa fria e calculista que matou 3 homens inocentes por pura ganância. Quando chegou a vez da defesa, o advogado de Lorena tentou argumentar transtorno mental. Minha cliente sofreu traumas na infância, foi abandonada pelos pais, mas as evidências eram pesadas demais. Na hora das vítimas falarem, Lívia foi chamada ao banco das testemunhas. Senhora Lívia, a senhora conviveu com a ré na casa da primeira vítima? Convivi. Como ela tratava o senhor Arthur Benevides? No começo, bem. Depois, começou a controlá-lo. Pode dar exemplos? Ela mudou as senhas dos computadores, demitiu funcionários antigos, isolou ele da família. E a senhora presenciou o momento em que ela deu o medicamento que causou a morte. Presenciei. Como foi? Ela disse que era para acalmar os nervos dele, mas eu sabia que ele só tomava remédio para o coração. E a ré sabia sobre o problema cardíaco da vítima? Sabia. Ela mesma levava ele no médico. Quando Lívia terminou o depoimento, Lorena pediu para falar. Eu quero dizer uma coisa, ela gritou do banco dos réus. Pode falar, o juiz permitiu. Aquela mulher ali, ela apontou para Lívia, tá mentindo. Ela sempre me odiou porque eu era melhor que ela. Melhor como? O promotor perguntou. Eu era educada, bem vestida, inteligente, e ela era só uma empregada. E isso justifica matar 3 pessoas? Eu não matei ninguém. Eles morreram porque eram fracos. Fracos? Homem que morre de infarto por causa de dinheiro é fraco. O tribunal todo ficou em silêncio. A senhora admite que causou a morte deles?
Admito que eles não aguentaram descobrir a verdade sobre mim. Que verdade? Que eu sou melhor que eles, que eu mereço mais. Merecer mais justifica matar, justifica fazer o que for necessário para sobreviver. Foi nesse momento que todo mundo viu quem Lorena realmente era, uma assassina fria, sem remorso nenhum. O júri não demorou nem 2 horas para decidir. Culpada por triplo homicídio qualificado, Lorena foi condenada a 75 anos de prisão. Quando ela estava sendo levada, olhou para Lívia uma última vez. Você pode ter ganhado agora, ela gritou, mas sempre vai ser o que é, uma empregada. Eu sei o que eu sou, Lívia respondeu, uma pessoa decente. 1 ano depois do julgamento, Lívia já tinha se formado em contabilidade e trabalhava como sócia minoritária da empresa de Dante. Os comentários maldosos tinham parado quando todos viram que ela realmente sabia trabalhar. Numa tarde de sexta-feira, Dante apareceu na sala dela com cara séria. Preciso falar com você. Que foi? Fiz alguma coisa errada? Não, é sobre nós. O coração de Lívia deu um pulo. Como assim nós? Lívia, eu tô apaixonado por você. Ela quase caiu da cadeira. Como é que é? Há meses que tô querendo falar isso, mas tinha medo. Medo de quê? De você achar que é por gratidão ou de complicar nossa parceria no trabalho. Lívia ficou quieta por um tempo longo. Dante, fala. Eu também tô apaixonada por você. Há muito tempo. Há quanto tempo? Desde antes de toda essa confusão. Desde quando você era só o patrão que me agradecia pelo trabalho. Então por que você nunca falou nada? Porque eu era a faxineira e você era o CEO. Que futuro ia ter uma história dessas? E agora? Agora eu ainda tenho medo. De quê? Das pessoas acharem que tô com você por interesse. Dante se aproximou dela. E você tá? Não, eu tô com você porque você me vê de verdade. Como assim? Todo mundo olha para mim e vê a ex-faxineira que deu sorte. Você olha e vê quem eu realmente sou. E quem você é? Alguém que faria tudo de novo, mesmo sabendo das consequências. Dante pegou na mão dela. Lívia, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você quer tentar? A gente junto, digo. Quero, mas devagar. Por quê? Porque eu quero ter certeza que é real, que não é só consequência de tudo que passou. E como a gente vai ter certeza? Vivendo um dia de cada vez, Dante sorriu. Um dia de cada vez tá bom para mim. 2 anos depois, Lívia e Dante tinham uma empresa próspera e um relacionamento sólido. Não era perfeito. Eles brigavam, tinham dúvidas, enfrentavam preconceitos, mas era real. A mãe de Lívia tinha se curado do câncer e trabalhava como recepcionista na empresa. Fazia questão de ter seu próprio salário. Numa tarde de quinta-feira, Dante chegou no escritório com um buquê de flores simples. — Que é isso? Lívia perguntou. — Hoje faz 3 anos que você me salvou. Você lembra da data? Lembro de cada detalhe. Eu também. E não se arrepende? De ter te salvado? Nunca. De ter mudado de vida? Lívia pensou um pouco. Às vezes tenho saudade da simplicidade de antes, mas não me arrependo. Por quê? Porque aprendi que a gente pode mudar de vida sem mudar quem é. Dante se sentou na mesa dela. Lívia, posso te perguntar uma coisa? Pode. Você quer casar comigo? Ela quase derrubou o café. Casar? É, eu sei que é cedo, que ainda temos muito que construir, Dante, mas eu quero passar o resto da vida com você, construindo coisas juntos. Até nos dias difíceis, principalmente nos dias difíceis. Lívia olhou pela janela, vendo o movimento da cidade lá embaixo. Posso te fazer uma pergunta também? Pode. Você tem certeza que não é gratidão? Tenho. E sabe como eu sei? Como? Porque eu me apaixonei não pela mulher que me salvou, mas pela mulher que arriscou tudo por um estranho.
E eu me apaixonei não pelo homem rico, mas pelo homem que me agradecia todo dia. Então é sim? É sim, mas com uma condição. Qual? Vamos casar quando eu conseguir comprar minha própria aliança. Dante riu. Por quê? Porque quero chegar no altar como sua igual, não como sua protegida. Você já é minha igual. Eu sei. Mas quero que todo mundo saiba também. 6 meses depois, eles se casaram numa cerimônia simples. Lívia tinha comprado a própria aliança com o dinheiro que economizou trabalhando. No altar, seu Joaquim, o porteiro, foi quem entregou ela para o noivo. Sabia que ia dar certo. Ele sussurrou no ouvido dela. Como sabia? Porque pessoa boa reconhece pessoa boa. Na mesa do casamento, junto com as flores, tinha uma foto pequena da família Benevides. Era uma homenagem silenciosa ao homem que não conseguiram salvar. Obrigada, seu Arthur, Lívia sussurrou. O senhor me ensinou que fazer o certo vale a pena, mesmo quando dói. E naquele momento, ela soube que tinha escolhido o caminho certo. Não importa de onde você vem ou quem você era antes. O que importa é ter coragem de fazer o que é certo, mesmo quando todo mundo duvida de você. Porque às vezes a pessoa certa está bem na nossa frente. Só precisamos ter coragem de enxergar com o coração. O telefone tocou no escritório do Instituto Arthur Benevides às 8 da manhã. Lívia atendeu no segundo toque. Instituto Arthur Benevides. Bom dia. Dona Lívia! Meu nome é Roberto Santos. Acho que minha esposa está tentando me roubar. Lívia se endireitou na cadeira. Depois de 5 anos coordenando o instituto, ela conhecia esse tom de voz. Medo misturado com vergonha. Pode me contar o que está acontecendo? Ela apareceu na minha vida há 6 meses. Linda, carinhosa, interessada no meu trabalho. E agora? Agora quer que eu assine uns papéis. Diz que é para investir a grana da empresa no exterior. O estômago de Lívia deu um nó. A história era assustadoramente familiar. Senhor Roberto, onde o senhor está agora? Em casa. Ela saiu para resolver umas coisas. O senhor pode vir aqui hoje mesmo? Posso. Vocês acham que é sério? Muito sério. E o senhor fez certo em ligar. Quando Lívia desligou, Clara entrou na sala com um café. Que cara é essa? Mais um caso igual ao do Dante. Sério? Parece que sim, vou ligar pro Dante. Ele não está viajando? Voltou ontem de São Paulo. Lívia discou o número do marido. Oi, amor, tudo bem? Dante, preciso que você venha aqui no instituto. Aconteceu alguma coisa? Pode ter uma nova Lorena na cidade. O silêncio do outro lado foi tenso. Chego aí em 20 minutos. 2 horas depois, Roberto estava sentado na sala do instituto, contando sua história para Lívia, Dante e Clara. Era um homem de uns 50 anos, bem vestido, mas visivelmente nervoso. A mulher do senhor se chama como? Clara perguntou. Patrícia Mendes. Clara olhou no computador do instituto, onde eles mantinham um banco de dados de golpistas conhecidos. Não tem nada sobre ela aqui. Isso é bom ou ruim? Pode ser que ela seja uma golpista comum, não uma assassina, Lívia explicou. Mas mesmo assim é perigoso. Dante se inclinou na cadeira. Senhor Roberto, o senhor percebeu alguma mudança no comportamento dela recentemente? Percebo. Ela está mais ansiosa, pressionando mais para eu assinar os papéis. E o senhor já assinou alguma coisa? Assinei umas procurações pequenas. Ela disse que era para facilitar algumas coisas. Lívia e Dante se entreolharam. Era exatamente o mesmo padrão. Senhor Roberto, Lívia disse, o senhor não pode voltar para casa hoje. Como assim? Se ela for o tipo de pessoa que a gente suspeita, pode ser perigoso. Perigoso como? Dante respondeu. 5 anos atrás, uma mulher tentou me matar quando descobriu que eu sabia da verdade.
Roberto ficou branco. Matar? Ela envenenou outros 3 homens antes de chegar em mim. Meu Deus! E vocês acham que a Patrícia... A gente não sabe ainda, Clara interrompeu. Mas é melhor prevenir. E o que vocês acham que eu devo fazer? Fica na casa de algum parente por uns dias, enquanto a gente investiga, Lívia sugeriu. E se ela desconfiar? Inventa uma desculpa, viagem de trabalho, qualquer coisa. Roberto balançou a cabeça. Tá bom, vou ficar na casa da minha irmã. Perfeito, a gente entra em contato assim que descobrir alguma coisa. Quando Roberto saiu, Clara se virou para Lívia. E agora? Agora a gente descobre quem é essa Patrícia Mendes de verdade. 3 dias depois, Clara entrou no escritório de Lívia com uma pasta na mão e o rosto tenso. Lívia, você precisa ver isso. O que é? Sobre a tal Patrícia Mendes. Achou alguma coisa ruim? Clara sentou na frente da mesa, respirou fundo e disse: Patrícia Mendes é nome falso. O nome verdadeiro é Vera Vidal. Lívia quase derrubou o café. Vidal? Como a Lorena. É irmã dela. Meu Deus do céu! Como você descobriu? Contratei um detetive particular. Ele conseguiu foto da identidade verdadeira. Clara abriu a pasta e mostrou uma cópia da carteira de identidade. A foto mostrava uma mulher de uns 40 anos, cabelos escuros, olhos frios. Ela é igual a Lorena, Lívia murmurou. É, e tem mais. O quê? Vera tem passagem pela polícia em 3 cidades diferentes, sempre golpes contra empresários. Ela mata também? Aparentemente não, só rouba mesmo. Dante entrou na sala nesse momento. Como assim rouba? Quem rouba? A mulher do Roberto, Lívia explicou, é a irmã da Lorena. Dante se sentou pesadamente na cadeira. Não acredito que está acontecendo de novo. Calma, Clara disse. Ela não é assassina. Pelo menos não que a gente saiba. Ainda assim é perigosa, Lívia completou. E o Roberto? Tá na casa da irmã, em Campinas. Seguro por enquanto. Vocês já ligaram para a polícia? Ainda não. Queria falar com você primeiro. Dante pegou o telefone. Vou ligar para o delegado Roberto agora. Enquanto Dante falava com a polícia, Clara ficou quieta, mexendo nervosa nos papéis. Clara, o que é que está acontecendo? Lívia perguntou. Nada. Não é nada. Você está estranha desde que descobriu sobre a Vera. Clara olhou para baixo. Lívia, preciso te contar uma coisa. Que coisa? Eu sabia que tinha mais uma irmã. Lívia parou tudo o que estava fazendo. Como assim você sabia? Sabia que existia, mas não sabia onde ela estava nem o que fazia. Por que você nunca falou? Porque achei que não era importante. Fazia anos que não tinha contato com ela. Clara, me perdoa. Eu devia ter falado. Dante desligou o telefone e percebeu o clima tenso. O que é que está acontecendo aqui? A Clara sabia sobre a existência da Vera e não contou pra gente. Clara, é sério isso? É, eu sabia que ela existia, mas juro que não sabia que estava fazendo golpes. Quando foi a última vez que você falou com ela? Há uns 10 anos. Na época, ela estava morando em Santos. Lívia se levantou da cadeira. Clara, você entende que isso muda tudo? Como assim? Como a gente vai confiar em você se você omite informações importantes? Lívia, eu não omiti por mal. Simplesmente não achei que fosse relevante. Não relevante? A irmã da Lorena está na cidade fazendo golpes e você não acha relevante? Clara começou a chorar. Vocês têm razão de ficar brabos comigo. Não estamos brabos, Dante interrompeu. Estamos preocupados. Com o quê? Com você. E com a possibilidade de ter mais surpresas que você não contou. Juro que não tem mais nada. Como a gente pode ter certeza? Lívia perguntou. Clara olhou para os dois, viu a decepção nos olhos deles e sentiu o mundo desabar.
Vocês querem que eu vá embora? Não queremos que você vá embora, Lívia disse. Queremos que seja completamente honesta conosco. Eu sou. É agora. Mas não foi nos últimos 5 anos. Clara se levantou da cadeira. Vocês têm razão. Eu estraguei tudo. Não estragou nada, Dante disse, mas precisa consertar. Como? Contando tudo o que sabe sobre a Vera. Tudo mesmo. Na manhã seguinte, Clara chegou no instituto com uma caixa de papéis. O que é isso? Lívia perguntou. Tudo que eu tenho sobre a minha família. Cartas, fotos, endereços antigos. Por quê? Porque vocês merecem saber a verdade completa. Clara despejou o conteúdo da caixa na mesa. Tinha dezenas de fotografias, cartas manuscritas, recortes de jornal. Essa aqui é a Vera aos 20 anos. Ela mostrou uma foto. Era linda, inteligente, mas sempre quis vida fácil. Como assim vida fácil? Nunca quis trabalhar. Desde nova tentava arrumar namorado rico para sustentar ela. E conseguia? Conseguia, mas sempre acabava mal. Dante pegou uma das cartas. Isso aqui é dela? É. Uma carta que ela me mandou há uns 8 anos. Lê aí. Dante leu em voz alta. Clara, consegui um emprego bom aqui em Ribeirão Preto. Estou namorando um empresário muito gentil. Finalmente vou ter a vida que sempre quis. Ribeirão Preto, Lívia murmurou. Não foi lá que a Lorena matou uma das vítimas? Foi. Ricardo Santos. Será que elas trabalhavam juntas? Clara pegou outra carta. Nessa aqui, de 6 anos atrás, ela fala que estava com problemas e precisava sumir por um tempo. Que tipo de problemas? Não especifica. Mas pela data, coincide com a época que a Lorena foi presa. Isso significa que elas se comunicavam, Dante concluiu. Acho que sim. Lívia folheou mais papéis e achou uma foto de família. Quem são essas pessoas? Minha mãe, a Lorena, eu e a Vera. Foi tirada uns 15 anos atrás, no aniversário da minha mãe. Na foto, as 3 irmãs estavam sorrindo, braços dados. Era difícil imaginar que 2 delas iam virar criminosas. Clara, Lívia disse, como você se sente sabendo que suas 2 irmãs são golpistas? Péssima. Fico pensando se tem alguma coisa errada comigo também. Por que pensaria isso? Porque talvez seja genético. Talvez eu tenha a mesma tendência. Dante balançou a cabeça. Clara, você trabalha há 5 anos ajudando vítimas de golpes. Se tivesse tendência criminosa, não faria isso. Vocês têm certeza? Absoluta, Lívia disse. Você comete erros, igual todo mundo, mas é uma pessoa boa. O telefone tocou. Era o delegado Roberto. Lívia, conseguimos localizar a Vera Vidal. Onde ela está? No Hotel Bourbon, centro da cidade. Aparentemente está se preparando para fugir. Como vocês sabem? Temos ela sob vigilância desde ontem. Hoje cedo ela tentou sacar uma quantia grande de dinheiro de várias contas. Dinheiro do Roberto, entre outros. Parece que ela tem vários esquemas rolando ao mesmo tempo. E agora? Agora vamos prender ela. Vocês podem vir para o distrito assistir? Podemos. 1 hora depois, Lívia, Dante e Clara estavam na delegacia quando trouxeram Vera algemada. Ela era realmente parecida com Lorena, mesma altura, mesmo jeito de andar. Mas quando olhou para Clara, a expressão dela mudou completamente. Clara, o que é que você está fazendo aqui? Ajudando a te prender. Ajudando? Eu sou sua irmã. E você é uma criminosa. Vera riu amargo. Olha só quem fala. A irmãzinha santa que abandonou a família. Eu não abandonei ninguém. Escolhi um caminho diferente. Escolheu se vender para os ricos. Escolhi trabalhar honestamente. Honestamente? Vera olhou para Lívia. Você acha que ela te contou tudo? Que é que isso quer dizer? Lívia perguntou. Pergunta para ela sobre o dinheiro que sumiu da conta da nossa mãe. Clara ficou branca. Vera, para com isso.
Que dinheiro? Dante insistiu. 5.000 reais que nossa mãe tinha guardado para o tratamento de câncer. Sumiu misteriosamente na época que a Clara decidiu recomeçar a vida. Clara? Lívia se virou para ela. É verdade isso? Eu peguei o dinheiro emprestado e ia devolver. Emprestado? Vera gargalhou. Faz 7 anos e nossa mãe morreu esperando o dinheiro voltar. Clara começou a chorar. Eu tentei devolver, mas quando consegui juntar a grana, ela já tinha morrido. Por causa do câncer que não pôde tratar, Vera completou. Lívia sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Clara. Você deixou sua mãe morrer por causa de 5.000 reais? Não foi assim. Eu achei que ia conseguir devolver antes. Mas não conseguiu, Dante disse friamente. Não consegui e me arrependo todo dia. Arrepende? Vera explodiu. Você matou nossa mãe. Vera, para. E agora faz papel de santinha, ajudando os outros enquanto deixou a própria mãe morrer. O silêncio na sala foi total. Lívia olhou para Clara e não sabia mais o que pensar. 3 dias depois da prisão de Vera, Clara entrou no instituto pela última vez. Tinha uma carta de demissão na mão. Não precisa entregar isso, Lívia disse. Preciso sim. Vocês merecem alguém melhor. Clara, senta aí. Lívia, eu menti para vocês durante 5 anos. Omitiu, é diferente. É a mesma coisa. E pior, deixei minha mãe morrer. Dante, que estava quieto até então, falou. Clara, posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que você pegou o dinheiro? Porque estava desesperada. Tinha acabado de descobrir sobre os crimes da Lorena. Queria sair da cidade, recomeçar longe de tudo. E por que não pediu emprestado para sua mãe? Porque ela não ia entender. Ia perguntar por que eu queria ir embora. E você não podia contar sobre a Lorena? Como ia contar que minha irmã era a assassina? Ia destruir ela. Lívia se inclinou na cadeira. Então você pegou o dinheiro para proteger sua mãe da verdade? E para me proteger também. Eu tinha medo que a polícia achasse que eu estava envolvida. Clara, Dante disse, você já devolveu esse dinheiro? Como assim? Nos últimos 5 anos, você ajudou mais de 200 famílias a recuperar dinheiro roubado. Quanto você acha que isso vale? Não é a mesma coisa. É sim, você não conseguiu salvar sua mãe, mas salvou centenas de outras pessoas. Dante, ela mentiu pra gente. E nós nunca mentimos? Nunca fizemos escolhas erradas? Lívia olhou para o marido. Do que você está falando? Tô falando que todo mundo tem segredos. Todo mundo já fez coisa que se arrepende. Qual o seu segredo, então? Dante respirou fundo. Quando a Lorena foi presa, eu quis matá-la. Como assim? Fui na prisão 1 semana depois da prisão. Tinha um plano para subornar um guarda e envenenar ela. Lívia ficou sem palavras. Você ia matar ela? Ia. E só não fiz porque lembrei de você. Lembrei que você sempre dizia que fazer o certo vale a pena. Meu Deus, Dante. Viu? Todo mundo tem um lado escuro. A diferença é o que a gente faz com ele. Clara parou de chorar. Vocês estão dizendo que posso ficar? Estamos dizendo que você já se puniu o suficiente, Lívia respondeu. Mas e a confiança? Confiança se reconstrói. Mentira se perdoa. Como vocês podem ter certeza? Porque você passou 5 anos provando quem você é de verdade. E se eu voltar a mentir? Aí a gente conversa de novo. Clara sorriu pela primeira vez em dias. Obrigada. Por tudo. De nada. Só não omite mais nada. Prometo. Nem que seja constrangedor? Nem que seja. Então vai querer saber... Clara hesitou. O quê? Eu sempre tive uma queda pelo Dante. Lívia quase cuspiu o café. Sério? Sério. Principalmente no começo, quando ele ia nas reuniões do instituto. Dante ficou vermelho. Clara, mas nunca fiz nada porque vocês são perfeitos juntos. A gente não é perfeito.
São sim, vocês se completam. Lívia riu. Bom, pelo menos agora não tem mais segredos entre nós. Tem mais um, Clara disse. Qual? Eu odeio café, mas finjo que gosto porque vocês sempre oferecem. Desta vez, os três riram juntos. Pronto, Dante disse. Agora sim, somos uma família de verdade. Por quê? Porque família de verdade é aquela que conhece todos os defeitos e, mesmo assim, escolhe ficar junta. É verdade, Lívia concordou. E agora que tal voltarmos ao trabalho? Que trabalho? Tem mais gente precisando da nossa ajuda. Clara pegou a carta de demissão e rasgou. Então vamos trabalhar. 3 meses depois, Vera foi condenada a 8 anos de prisão por estelionato. Roberto recuperou quase todo o dinheiro e decidiu doar parte para o Instituto. O Instituto Arthur Benevides continuou funcionando, agora com uma equipe mais unida e honesta. Eles tinham ajudado mais de 300 famílias e se tornado referência nacional no combate a golpes. Numa tarde de sexta-feira, Lívia estava organizando os arquivos quando Dante chegou com flores. Que é isso? Hoje faz exatamente 6 anos que você me salvou. Você lembra da data? Lembro de cada detalhe. Eu também. E não se arrepende de nada? De nada. Nem de ter perdido a vida simples de antes? Lívia olhou pela janela, vendo Clara atendendo uma família na sala ao lado. Sabe o que eu aprendi nesses anos todos? O quê? Que vida simples não é vida sem problemas, é vida com propósito. E qual é o seu propósito? Ajudar as pessoas a não passarem pelo que a gente passou. E tá funcionando? Tá. Uma família de cada vez. Dante beijou a testa dela. Eu te amo. Eu também te amo. Por quê? Porque você me ensinou que vale a pena confiar nas pessoas. Mesmo quando elas mentem? Principalmente quando elas mentem. Porque é aí que a gente mostra do que é feito. Do lado de fora, a cidade continuava sua rotina, pessoas trabalhando, sonhando, lutando para sobreviver. E em algum lugar, talvez alguém estivesse vendo algo errado e se perguntando se deveria falar. A diferença é que agora existia o Instituto Arthur Benevides, existia uma rede de proteção, existiam pessoas que sabiam que fazer a coisa certa sempre vale a pena. Lívia, Dante sussurrou, a gente mudou o mundo? Não, a gente mudou algumas vidas. É a mesma coisa. Como? Porque quando você muda uma vida, muda o mundo inteiro dessa pessoa. Lívia sorriu. E no final, é só isso que a gente pode fazer. Ver o que está errado e ter coragem de agir. Mesmo quando é difícil. Principalmente quando é difícil. Mesmo quando todo mundo duvida da gente. Principalmente quando todo mundo duvida. Por quê? Porque às vezes, uma pessoa pequena é tudo que o mundo precisa. E gostou dessa história? Me conta nos comentários, essa vilã teve o que mereceu? Até a próxima história.